Boa noite a todos. Nossa 17ª live. Hoje a gente está com o Lucas Oliveira, gerente daí da Tortuga, gerente comercial. Lucas, me corrija aí, por favor. Gerente técnico. Gerente técnico nacional da Tortuga. Lucas, além de xará, também é engenheiro agrônomo, também especialista em pastagem. Então, Lucas, muito obrigado pela presença. É um prazer enorme te receber aqui. E muito obrigado mesmo. Queria que você falasse um pouquinho aí com o pessoal. E aí, para a gente iniciar o assunto. Boa noite, pessoal. Satisfação estar aqui falando do que a gente gosta, do que a gente ama. Fazer o que gosta faz aquilo que a gente faz ser prazeroso. E o tema escolhido, Lucas, muito, muito legal, porque, assim, eu digo que é o tema da moda. A maior demanda que eu tenho recebido hoje nas consultorias e até mesmo em palestras e eventos é falar sobre pessoas, sobre equipe. Bacana. Um assunto muito, muito importante, realmente, porque sem as pessoas não tem fazenda, né, Lucas? Pouquíssimas conseguem tocar só com o proprietário, é muito complicado. Então, a gente vai falar hoje sobre gestão de pessoas. Então, para iniciar, Lucas, eu queria que você iniciasse explicando um pouco do que seria essa gestão de pessoas numa fazenda de pecuária. É interessante, Lucas, que toda região que eu vou, toda fazenda que eu chego, reclamação número 1. Quando eu pergunto assim para o produtor, qual o maior desafio que o senhor está enfrentando hoje, qual o desafio que você tem hoje aqui? Reclamação número 1. Gente, porque a equipe é ruim, aqui o pessoal é ruim, a mão de obra aqui é ruim. E é interessante que eu vou lá no sul do país, lá no Paraná. Não, Lucas, porque aqui no Paraná, mão de obra é complicada. Hoje está ruim de contratar. Aí eu vou lá no Acre. Não, Lucas, aqui no Acre, mão de obra é ruim demais. Aí você vai no Nordeste, vai lá em Rio Grande do Norte. Não, Lucas, aqui no Rio Grande do Norte você não conhece. Então, todo lugar que a gente chega, aquele lugar é ruim. Então, a reclamação número 1, todo mundo fala de como é ruim contratar, de achar, turnover, então as pessoas estão saindo e entrando muito nas fazendas. Então, essa é a reclamação número 1. E o pessoal fala que o proprietário, ele sempre fala mal sempre não, né? Na maioria, em todos os lugares que a gente chega, o proprietário fala mal da mão de obra, da equipe, ruim. Aí você sai do dono daquele negócio, sai do proprietário, e vai lá no vaqueiro, vai lá no peão, vai lá na equipe. Fala, e o patrão aí, como é que é? Aí aquele funcionário chega para mim e fala, chega e tosse a cara, né? Não sabe o que quer. Um dia manda botar a cerca aqui, no outro dia manda tirar, botar aqui. Um dia manda botar o gado lá, então não sabe o que quer. Aí eu pergunto, Lucas, qual é a probabilidade de sucesso de um negócio onde o patrão fala mal do empregado e o empregado fala mal do patrão? Qual é a probabilidade de sucesso de um negócio? Realmente é complicadíssimo. E o que a gente nota, as fazendas que conseguem resolver esse problema são fazendas muito mais produtivas. Tem uma frase do Simon Sinek que eu gosto demais. Ele fala 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, quem faz as coisas acontecer são pessoas. É claro que a mecanização está chegando aí, a digitalização está chegando aí, mas quem realmente faz o negócio acontecer são as pessoas. Então, cada vez mais, os proprietários precisam entender de gente, de pessoas. Gerir pessoas não é uma tarefa fácil, a gente sabe que lidar com pessoas não é fácil. E aí, quando eu falo assim, lidar com pessoas é fácil, é difícil, e lidar com você, né? Lidar comigo é fácil? Uma das perguntas que eu peço para as pessoas fazerem é lidar. Você é uma pessoa fácil de lidar? Porque nós temos o costume, até a humanidade, né? As pessoas humanas, eles têm o costume de projetar as coisas. Então, lidar com fulano é difícil, lidar com ciclano é difícil, a minha equipe é ruim, lidar com as pessoas... E com você? E lidar com você é fácil? Então, se os pecuaristas, os proprietários começarem a se fazer esse tipo de pergunta, bora ver aí como é que está o autoconhecimento dessas pessoas. Né? Com certeza.
Ah, Então vamos lá, Lucas. É o seguinte, a gente está falando de gestão, dessa importância da boa equipe, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente atrai boas pessoas para a nossa equipe? tá. Na prática, Lucas, gestão é você fazer de tudo para atingir meta. Isso é gestão. Então, pô, como assim, Lucas? Mas a gente está falando de gente. Mesmo assim, eu preciso ter metas. E para que eu tenha metas, tem uma frase que eu gosto muito do Peter Drucker, que tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, uma das coisas de gerir pessoas é eu ter métricas, eu ter números. Aí quando... Pô, Lucas, mas eu posso colocar números e pessoas, existem vários indicadores que nós trabalhamos. Inclusive, nós temos um programa de gestão na empresa que ele revela assim, os melhores indicadores, os números que são referências, inclusive na gestão de pessoas. Trabalhamos com a metodologia da Integra. E, por exemplo, dá um exemplo, Lucas. Relação cabeças-homem de campo. Então, eu pego a quantidade de cabeças que eu tenho, divido pela quantidade de homens de campo. O que é homem de campo? É o vaqueiro, o ajudante de vaqueiro, o salgador de coxo. Então, assim, eu coloco números. Se eu tenho 1.000 cabeças, tenho um vaqueiro e um ajudante na fazenda, 1.000 dividido por 2, 500 cabeças por homem de campo. Então, é uma relação. Eu começo a trabalhar com números. O número ideal para isso, para você ter uma ideia, hoje, as referências nossas, 700. Eu preciso ter 700 cabeças por homem de campo. Eu tenho um faturamento por funcionário. Então, um faturamento produtivo, quanto que eu faturo sobre a minha produção na fazenda, dividido pela quantidade de funcionários. Então, as fazendas que tem, qual é a referência desse número? 330 mil. Então, as fazendas precisam faturar 330 mil por cada funcionário. Então, como esses dois exemplos que eu dei, existem vários números que eu consigo medir pessoas. E para eu gerir pessoas, o ideal, para eu ter uma boa equipe, eu preciso atrair boas pessoas. Já respondendo a sua pergunta, o primeiro passo de ter uma boa gestão de pessoas é ter pessoas boas na fazenda. Para eu ter uma boa equipe, eu preciso atrair boas pessoas. Aí a pergunta é, a fazenda, a sua fazenda, né? Vamos para o pessoal que está nos assistindo. A fazenda em questão, sua ou que você dá consultoria, ela é uma fazenda atrativa? Na hora que abre uma vaga lá na fazenda, como é que é o processo de contratação? As pessoas querem trabalhar para você? Você recebe currículo? Pô, Lucas, fazenda, currículo? Então, a fazenda, ela é atrativa para as pessoas, então eu preciso atrair pessoas. Como é que uma fazenda atrai pessoas? Ela tem que ser referência na região. O seu funcionário fala bem do lugar que ele trabalha? Ou quando ele vai na cidade fazer a feira lá no final do mês, ele tem orgulho de vestir a farda da fazenda? Ele vai fardado fazer a feira? Então, aquela fazenda ela é uma referência na região. Então, tudo isso, Lucas, começa a indicar que a fazenda está atraindo boas pessoas. Então, ela vira referência. Entendi. É bacana. Essa explicação desse jeito. Realmente tem muitos funcionários que realmente vestem a camisa, fala bem. Até ex-funcionários que vai para outra propriedade, mas se você falar mal do... Conheço um que se você falar mal do patrão dele, meu irmão, é bom correr. Esse não apanha. Isso do ex-patrão. Então, é muito interessante essa explanação sua. Certo. Então, existe aí a questão da atração dessas boas pessoas. Com certeza, uma fazenda referência vai atrair muitas pessoas. E aí a gente passa para aquela etapa de escolher quem vai ficar, né? Exatamente. É interessante, Lucas, que Bom, então, assim, a minha fazenda é uma referência. Os meus funcionários gostam de trabalhar lá. Depois a gente pode até avançar em por que eu tenho bons funcionários, por que eu atraio bons funcionários. Aí a parte agora é selecionar. Então, como é o processo? Eu sempre pergunto nas fazendas que a gente... Como é o processo de contratação de pessoas? Seu Zé fala, estamos precisando de um ajudante de vaqueiro. Você conhece alguém? Conheço. Eu tenho um sobrinho que é muito bom. Aí já vem aquele negócio de contratar parente, né? Podemos abordar isso. Eu tenho um sobrinho que... ele é bom? Bom. Então pode mandar vir amanhã. Não sei se você já viu essa cena, Lucas, ou quem está assistindo a gente já viu esse tipo de cena. Então manda vir. Que tipo de seleção teve nisso aí?
O mais difícil é não... Lucas, o mais difícil O mais difícil é não ver essa situação. Pois é. Mas aí sim, nós temos que ter um processo seletivo. Um dos segredos de ter boas pessoas é contrate devagar. Não tenha pressa para contratar as pessoas. Então o pessoal tem esse negócio de contrata amanhã, contrate a frase, né, de efeito, aí vamos botar uma frase de efeito, é contrate devagar e demita rápido. Então demita rápido e contrate devagar. Tenha um processo seletivo muito bom. Não contrate o funcionário, contrate a família. Uma das características do processo seletivo dentro de uma fazenda é porque a maioria dos funcionários de fazenda moram na fazenda. Então você não está contratando o funcionário, você acaba contratando a família. Então no dia da entrevista, peça para aquele candidato vir com a família dele. Conversa com a esposa daquele candidato. A senhora vai morar nessa casa aqui. As regras aqui para criar galinha, o terreiro tem que ser fechado. A gente não permite a criação de porcos, ou permite. Chega para o funcionário, as regras da fazenda são essas. Porque, Lucas, nada mais certo do que tudo que é combinado não é caro. Então, a ideia é combine tudo certinho lá no começo, na contratação. Sempre outra fica coisa mais difícil, você... né? Exato. A gente mudar no caminho. Porque a pessoa se acostuma. E assim, às vezes você está contratando uma pessoa, um funcionário, a mulher dele vem, aí vamos supor que não tem Wi-Fi na fazenda hoje. Que já é um motivo de reter ou não funcionário. Tem internet? Paga hora extra? Então aí essas regras, todo esse contrato inicial, ele tem que ser muito bem feito. Porque está tudo bem feito. Aí vamos supor que você contrata, na sua fazenda não tem Wi-Fi, você não disponibiliza lá o Wi-Fi para os funcionários. Aí acontece, eu tenho visto isso já com frequência assustadora, do funcionário morar na fazenda e a família morar na cidade, perto ali. Então o funcionário mora... porque tem que ter internet, escola, e tem que... enfim, a família não quer ficar mais morando dentro da fazenda, porque a fazenda, muitas vezes, não oferece estrutura para isso. Então, não dá certo. Lucas, eu não vi um caso ainda que foi longevo esse tipo de contratação, onde o funcionário está na cidade e a mulher, a esposa, está lá na cidade, está na fazenda, né? O funcionário na fazenda e a esposa lá na cidade. Não dá certo. E tudo isso tem que ser feito no contrato inicial. Sabe? Lembra aquele negócio de atrair? Então, a sua fazenda ela é atrativa para boas pessoas, ela tem hoje já energia elétrica, por incrível que pareça, eu ainda visito fazendas que tem caseiros, né, casas lá que não tem energia elétrica. Por incrível que pareça. Hoje não é energia elétrica, mas não. Hoje é Wi-Fi. Tem internet, está oferecendo internet para os funcionários. Tá? Então, na hora da seleção... Energia elétrica com as placas, né? Não precisa nem ficar dependendo nem de rede elétrica mais, né? Está perto, tá onde. Realmente a gente sabe que tem fazendas muito remotas, mas existem as placas solares que funcionam perfeitamente bem, ainda mais no nosso país. Então, realmente é muito complicado. Questão de casa também, né, Lucas? Condições de casa. Chega em casas que não tem condições de moradia e o cara continua naquele tipo de casa. Então, tudo isso realmente, você não tem como realmente atrair essas boas pessoas para uns locais complicados desse jeito. Exatamente. Eu preciso, então, atrair bom, selecionar. E a hora de selecionar é isso. Entreviste o funcionário e entreviste a família. Aí, nesse momento, é a hora de você selecionar. Contrate devagar, demita rápido. Perfeito. Então, essa questão aí da seleção é muito importante, porque do mesmo jeito que vamos atrair pessoas boas, vamos atrair pessoas ruins. É para todo mundo quer ir. Então, essa seleção... Fala, né? Não tem jeito, Lucas. Existe o ladrãozinho, existe o mentiroso, existe, né, aquela pessoa descarada. Então tem aquele vaqueiro que ficou com a mulher de outra pessoa, que não sei o que lá. Toda fazenda tem um caso desse, né? Então, existe o beberrão, existe o farrista. Então, tudo isso tem que tentar. Muitos conseguem te enganar ali no começo, né? Alguns, né? Muitos não, alguns. Tem
Mas, assim, quando você tem calma, faz uma seleção bem feita, a possibilidade de você atrair, de selecionar boas pessoas é muito grande. Com certeza. Essa questão aí da bebida também realmente é uma reclamação muito constante, muito constante. Então, pessoas que bebem muito em fazendas é realmente complicado. Também não dura muito tempo. Uma coisa interessante na hora de selecionar também, Lucas, até eu tenho feito muita seleção, hoje eu estou muito ligado no contrate o caráter, treine as habilidades. Sabe? Não é contratar quem sabe tudo, porque a maioria das pessoas são contratadas pelo técnico, então por aquilo que elas sabem, mas são demitidas pelo comportamento. 80% das pessoas são demitidas não pela parte técnica, por aquilo que ela conhece, mas pelo comportamento. Então, na hora de contratar, faça perguntas na hora da seleção, né? Faça perguntas, inclusive, de caráter para a pessoa. Como é que você lida com um determinado tipo de situação? Como é que você... Até inclinação política, religiosa. Não é porque você vai selecionar A ou B por causa da inclinação, mas para você conhecer a pessoa no sentido de comportamento, de caráter, das crenças, naquilo que ela acredita. O cara chega lá, não, Heil Hitler, ou sei lá, qualquer coisa lá. Eu não vou falar nada de política aqui, mas é importante isso. Com certeza. Então, é interessantíssimo. Teve até um comentário aqui do Tiago, falando que no Recôncavo, a gente sofre, no Recôncavo da Bahia, que é da região que eu estou aqui, sofre bastante também pela proximidade de grandes empresas, que é muito difícil reter no campo os bons no meio rural. Isso também vai muito dessa questão, né, Lucas, de reconhecimento, de salarial, disso tudo, né? Aí nós vamos falar... Tiago, vamos abordar essa questão de retenção de talentos. Então, como reter bons funcionários, a gente fala isso aí daqui a pouquinho, né, Lucas? Pronto. Então, vamos lá, Lucas. E depois de selecionada essa pessoa, não, eu gostei do perfil desse, vou ficar com esse, quais são as diretrizes aí da fazenda para continuar com essa pessoa? Como é que ele... O senhor falou aí também muito disso, dessa questão do caráter, ao invés das habilidades, mas as habilidades são fundamentais. Extremamente fundamentais que aquele funcionário saiba fazer de modo excelente aquilo para que ele está sendo contratado. E os bons funcionários, os excelentes, né, os bons não, os excelentes são aqueles que fazem mais do que ele é solicitado. É aquele cara que realmente tem um olho de dono, né, a pegada de dono e não do dono, né? O pessoal fala que o olho do dono que igual o olho de dono. Que o vaqueiro que está lá na frente, ele tem que ter o olhar de dono. Então ele tem que ter aquilo ali como se fosse dele. Eu já peguei bons vaqueiros, bons funcionários que falam a minha boiada aqui que eu estou engordando. Sabe que ele realmente tem aquela sensação de ser dele, de estar engajado com o projeto. Então a gente atraiu boas pessoas, fez uma boa seleção. Nós vamos agora fazer o quê? Isso que você abordou agora, que é um plano de treinamento e capacitação. Então, precisamos ter, todas as fazendas, precisa ter um cronograma de treinamento e capacitação, porque eu preciso capacitar aquele funcionário num cronograma. Então, inclusive no meio rural, Lucas, a maioria dos funcionários, das pessoas, elas têm baixa instrução. Então, a instrução não são pessoas de alta instrução. Então, eles têm muito orgulho de ser capacitados, de ser treinados, de receber um certificado. Então, plano de treinamento, no mínimo trimestral, é o que a gente trabalha. Então, no mínimo trimestral, a cada mudança de estação, o ideal é que a gente faça um treinamento na fazenda. Então, vamos fazer um treinamento agora de maternidade. Então, como acompanhar o parto, os primeiros cuidados do bezerro, cura do umbigo. Então, toda aquela parte de maternidade, que é a época de parição. Vamos fazer um outro treinamento lá de reprodução. Então, vai começar a estação de monta. Então, faz um refresh na turma. Vamos fazer um treinamento de nutrição durante o período da seca. Então, se a gente for realmente fazer o treinamento, pragas em pastagens. Então, quando a gente vai falar de praga em pastagem, por exemplo, eu falo, a cozinheira tem que vir participar do treinamento de praga de pastagem. Mas como assim? Porque ela não vem todo dia da casa dela a pé para a cantina? Se ela souber identificar uma cigarrinha
ela não pode avisar o vaqueiro, ela não pode avisar alguém. Então, custa ensinar uma pessoa a identificar ali as espuminhas de cigarrinha, ou a cigarrinha voando no pasto. Então, todo mundo tem que fazer parte do treinamento, por exemplo, de praga de pastagem. Claro que não todos os treinamentos, mas isso a gente tem que se atentar. Então, um programa de capacitação, um cronograma bem feito de capacitação é extremamente importante, tanto para eu ter excelência na minha mão de obra, quanto já é um dos pontos, aí já adiantando a pergunta do Thiago, de retenção de talento. Então, as pessoas gostam de crescer, de evoluir, de estarem sendo treinadas. Bacana, isso é realmente importante. Essa questão também, você falou dessa educação, principalmente se tiver essa questão de certificado, o pessoal faz questão realmente de ter essa, além de saber, ter como comprovar. Porque o cara saindo dali, ele tem a pastinha dele com certificado, já apresenta em outra propriedade, e isso é uma coisa muito, muito melhor para ele comprovar essas habilidades dele, né, Lucas? Sim, sim. O pessoal está comentando aqui de novo, aqui, alguém daqui de Conquista, né? A Auridinei está falando aqui novamente da questão fazendas próximos a grandes centros, que os fazendeiros acabam competindo com esses grandes centros, né? A urbanização, Auridinei e Thiago, ela é algo que vem crescente. Se eu não me engano, em 2008, 2009, o mundo teve mais pessoas morando em cidades do que morando em fazendas. No Brasil, isso já aconteceu bem antes, 80%, 80 e poucos por cento da população brasileira já vive em cidades do que no meio rural. Nós tivemos um êxodo rural nos últimos 30 anos, muito grande, e as pessoas acabam buscando esse tipo de condição. Agora, Auridinei e Thiago, hoje nós já vemos um movimento contrário. As fazendas que trabalham um bom programa de salários, benefícios, condições de moradia e um programa de retenção de talentos, elas atraem pessoas da cidade para dentro da fazenda. Então já há um movimento ao contrário. Por quê? Porque as fazendas que ainda não entenderam que o mundo mudou, tem muita gente que ainda não entendeu que o mundo mudou. A digitalização está aí. As pessoas que ainda não entenderam que o mundo mudou e não adaptaram as suas fazendas para essa mudança de mundo, para um novo perfil de funcionário. Então agora nós estamos com uma nova geração como funcionários. Aquele vaqueiro lá de 60 e poucos anos, tradicional, né, que andava todo camisa de botão, chapéuzão, a selaria lá toda bem arrumadinha, tudo bonito. Lembra daquele vaqueiro raiz? Tá? Hoje, meu amigo, você chega em fazenda, o cara com boné para trás, tatuagem, brinco. Você vai olhar assim, o cara é ruim? Não, baita funcionário, o cara é bom, mas é uma nova geração. O cara com o smartphone na mão, com o perfil no Instagram e mandando um WhatsApp. É um novo funcionário. Então, nós também devemos adaptar a fazenda para esse novo tipo de pessoa. E aí os cargos também mais técnicos, né, Lucas, de gerência, de tudo isso, já tá subindo também esse nível, né? Então o cara já está usando software de controle de rebanho, o cara já usa sistema meteorológico, então o cara já está precisando de um nível de gerente, de funcionário maior. Então já tem muitos fazendas contratando profissionais de nível técnico, de nível superior. Então, tem muitas fazendas com faturamentos absurdamente maiores do que muitas empresas. Então, muitas? Muitas mesmo. De longe. Maioria. Com certeza. Então, essa nova geração, o pessoal aí que é estudante, que está buscando mercado, tem que entender isso. Então, as fazendas estão contratando, agrônomo como consultor, como fixo, veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas e tudo mais. Então, o mercado, principalmente a agricultura, é mais avançado até do que nós, né, Lucas? Mas sim, a gente vai chegar lá. A pecuária está crescendo bastante. Com certeza. Está crescendo e, assim, nós estamos com um apagão
de mão de obra, apesar de 12 milhões de empregados, agora com essa crise aí devemos aumentar bastante a questão de desempregados aí. Mas em 2020 já está previsto um apagão de 1.800.000 pessoas, vagas que não vão conseguir ser preenchidas por causa de nível técnico, capacitação. E no meio rural isso também está acontecendo. Que hoje eu preciso de um operador de drone dentro da fazenda, por exemplo. Então já tem aí defensivo sendo aplicado via drone. Então qual é o nível de um técnico que precisa para ir operar um drone numa fazenda para fazer uma aplicação de defensivo? Certeza. Então, pesagens automáticas, está vindo muita coisa aí nessa questão de digitalização. E nós já estamos tendo um relativo apagão de mão de obra tecnificada, e a tendência, isso aí infelizmente, aumentar essa dificuldade. Tá? Aí os programas de capacitação, treinamento, tem que ser constante. Com certeza. Até uma pessoa para observar esse manejo do pasto, Lucas, é complicado você encontrar com facilidade. Sim. Então, o próprio manejo, o cara saber qual é o momento de botar o gado, qual é o momento de tirar. Então, isso é muito importante também. A questão do manejo, todo mundo que veio aqui, é consenso de todos os convidados. Você hoje é o 17º, e a gente batendo nessa questão aí do manejo de pastagem, como impacto na produtividade da fazenda. Você trabalha numa propriedade ou numa empresa voltada à suplementação mineral, e você sabe que o pasto vai potencializar tudo isso que você forneceu ao animal, né? Sim, sim. Então, realmente, a gente tem que capacitar nossos funcionários e reter, né? Não adianta capacitação, o cara aprende e depois você não dá condições e o cara vai embora. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa retenção desses funcionários. Então, como reter as pessoas? É interessante que existem 4 características. Eu vi o Emerson entrando aí, o Emerson Alvarenga. Não sei se você ainda está aí, Emerson. Se tiver, manda um ok, pode um olá para a gente aí. O Emerson é um grande amigo, um mentor aí, principalmente nessa área de gestão de pessoas. E o que segura as pessoas dentro das fazendas, dentro de uma empresa? Tá? Então, como é que a gente retém pessoas? Primeiro é ser reconhecido. As pessoas precisam de atenção, Lucas. Então, ela tem que ser reconhecida, ela tem que fazer parte do processo. Sabe aquele negócio que eu mando e você obedece? Aqui você não é pago para pensar, aqui você é pago para fazer. Então, acabou esse negócio. Então, as pessoas que têm o olhar de dono, as pessoas que estão dentro do negócio, e elas abraçam aquilo que você falou desse funcionário aí que defende o dono, ela tem que se sentir parte do processo. Como é que eu faço para com que as pessoas sejam parte do processo? Que elas sejam reconhecidas. Então, o reconhecimento não é só dinheiro. Dinheiro também, o bônus ali, ele é um reconhecimento. Mas é reconhecer uma ideia, é fazer com que a pessoa participe de uma iniciativa, que a ideia dela, mesmo que não seja executada, seja valorizada, que ela seja escutada. Isso também é reconhecimento. Muitas pessoas atribuem reconhecimento apenas a bônus, ou a presentes, ou aquela festa de final de ano que você vai dar alguma coisa física para a pessoa, não. Tem muita gente que um simples obrigado, um parabéns, isso aí, continue assim, é um reconhecimento. Isso aí é no primeiro lugar de uma escala de importância. É isso que eu ia falar. Às vezes o cara se sente até melhor do que realmente receber uma bonificação em dinheiro. Você pergunta a ele se quiser, lógico que é mais complicado do que isso, mas muita gente se sente muito melhor do que sendo reconhecido realmente. Isso sendo parte. O Antônio Schacker fala o pertencimento. A pessoa se sentir que ela se pertence, né, o pertencimento àquele projeto ali. Com muito certeza. Isso é bem bacana, isso é bem interessante. O segundo passo de retenção de talentos, Lucas, é a possibilidade de crescimento. Então, é natural das pessoas elas quererem crescer na vida, no negócio. Então, uma segunda maneira de você segurar pessoas é dar a possibilidade de carreira. E é interessante que a pessoa não precisa crescer, tipo, serviços gerais, ajudante de vaqueiro, capataz, gerente, diretor. Então, esse é um crescimento
vertical. Existe esse crescimento, existem perfis de pessoas, existem pessoas que querem crescer verticalmente dentro da empresa, dentro de uma fazenda, mas também dá valor ao crescimento horizontal. Tem pessoas que querem crescer, ele quer ser vaqueiro, ele quer ser o melhor vaqueiro da fazenda. Ele quer ter possibilidade de crescer como vaqueiro. Então, dali é o salário dele aumentar dentro do vaqueiro, ele ter bônus, ele ter premiações, e ele ser treinado no vaqueiro, porque o ofício dele é aquele. Ele quer a segurança de que ele vai trabalhar e vai ser o melhor vaqueiro possível. Então, tem muita gente que acha que crescimento é só um crescimento vertical. Mas não. É dar a possibilidade dentro da fazenda da pessoa ter e ela enxergar um crescimento horizontal também. É bem bacana. Como é que eu sei? E como é que eu sei, Lucas, que o que a pessoa quer? Se ela quer crescer para vertical, né? Em cargos, ou se ela crescer horizontal? Como é que o líder tem que saber disso? Conversando. E aí entra um ponto muito. Como assim, Lucas, conversando? Que é a comunicação. Comunicação é um dos maiores. A maioria dos problemas de relacionamento é comunicação errada. Então, é falta de comunicação. Casais, patrão empregado, sabe aquele negócio da birra ali, vai ficando aquele negócio acumulado e as pessoas não se conversam. Então, a comunicação é um grande entrave em todos os relacionamentos. Então, seja relacionamento de amizade, relacionamento patrão-empregado, né, de profissional, relacionamentos amorosos. Então, a comunicação, as pessoas precisam conversar mais e de forma mais assertiva. Tem um segredinho nessa questão da comunicação, que é assim, quem é o maior responsável pela comunicação? É quem fala ou quem escuta? E as pessoas ficam, né? Quem fala ou quem escuta é o maior responsável pela comunicação? A resposta correta, Lucas, é eu. Eu sou o maior responsável pela comunicação. Se eu estou falando, eu preciso checar se a pessoa entendeu aquilo que eu queria me comunicar. E se eu estou ouvindo, eu preciso checar se aquilo que a pessoa quer dizer é o que eu estou entendendo. Não sei se eu fui claro, mas, por exemplo, quando eu estou falando com você, eu te chegar, Lucas, ficou claro isso que eu disse agora? Eu estou checando se você entendeu aquilo que eu quis dizer. Então, ficou claro? O que você entendeu disso aqui que eu disse? Se eu estou escutando você, ô Lucas, isso que você quer dizer é isso? Então, você quer dizer que o que você está falando é isso aqui? Então, eu sou responsável, desde sendo que eu estou falando, ou se eu estou ouvindo, eu sou o maior responsável pela comunicação. Perfeito. Tem algum comentário, alguma pergunta? Tem de dúvida de Eduardo Rios, ele falando o seguinte, dessa questão aí que você comentou, é até bom a gente trabalhar com isso, da questão da bonificação. Ele perguntou, Lucas, para uma fazenda de engorda, pode citar uma forma de bonificação com toda essa experiência nesse Brasil? Então, formas de bonificação. É interessante que premiação, bonificação, é o último papo aí, assunto na gestão de pessoas. Eu sempre digo, o último passo que você vai tomar na gestão de pessoas é um plano de bonificação. Essa é a última etapa. Primeiro você precisa ter números, que é um plano de bonificação. Um dos erros de plano de bonificação, Lucas, é um plano de bonificação empírico. Sabe aquele plano de bonificação, se a fazenda der dinheiro, você vai levar uma, sabe? Você ganha uma coisinha a mais aí. Vamos lá, trabalha aí, naquela conversa de cerca, sabe? A fazenda dando certo esses negócios aqui, vai sobrar um para você. Então, e tem que ter métrica, ela tem que ter números bem feitos. Inclusive, as fazendas que começam a ter anotações, ter números, que eu falo, é o primeiro passo, tenha números. E números confiáveis. Confiáveis para você e confiáveis para os seus funcionários. Que eles saibam de onde está vindo aquele número. Então, é o primeiro passo de um bom plano de bonificação. Então, vamos supor que eu já passei todas essas etapas. Eu atraí boas pessoas, selecionei as pessoas corretas, capacitei, treinei, retive os talentos. É interessante que o plano de retenção é retenção de talentos, né? Lembrar do demita rápido. Cuidado com aquele cara bonzinho, sabe aquele cara que faz o churrasco? Não, mas fulano é tão bonzinho, né? Ele toca até violão pra gente aqui no final de semana. Ele é o cara da churrasqueira, mas ele é tão legal. Cuidado com o bonzinho, né?
Porque aquele cara que é ruim, é bom que você identifica logo que é ruim e manda embora. Ruim é o bonzinho que fica lá, sabe? O bonzinho ele vai ficando. Então, vamos reter talento. Então, eu já tive um bom plano de retenção, e aí eu vou pensar nos benefícios, que é a bonificação. A bonificação, primeiro, ela tem que estar atrelada ao lucro da fazenda. Então, eu sempre digo, tem pelo menos ter 2 pesos num plano de bonificação. Um é o plano geral. Então, a meta da fazenda esse ano é abater 1.000 bois de 18 arrobas. Então, essa safra, nós temos que abater 1.000 bois de 18 arrobas. Essa é uma meta, por exemplo, da fazenda geral. Aquele vaqueiro, Dudu, Eduardo, ele pode ter o dele, o específico da fazenda é os 1.000 bois, e ele pode ter o do retiro dele. Desse retiro aqui de seu Zé, tem que morrer 300 bois. Então, seu Zé, seu plano esse ano aqui é abater, né? Entregar para engorda 300 bois e 18 arrobas. Só que a sua meta, a sua bonificação está atrelada aos 1.000 da fazenda e aos seus 300 aí 50%, 50-50 o peso, 70-30 o peso. Então, esse seria um exemplo aí de uma fazenda de recria e engorda. GMD global pode ser um exemplo de meta. Então, o GMD, que é o ganho médio diário global dos animais de recria ou dos animais de terminação, tem que ser acima de 600 gramas esse ano. Então, são métricas que a gente pode colocar aí como fazenda de recria e engorda. Eu assisti uma fazenda, Lucas, aqui no oeste da Bahia, que era exatamente isso. Você tinha o GMD estabelecido pelo proprietário, com aquela determinada suplementação, resultados que ele obtém normalmente ao longo dos anos, estabeleceu o seguinte, nosso GMD é X, e se bater, vocês ganham 50 centavos por arroba produzida. Uma fazenda de 1.800 cabeças de gado. Ou seja, a cada mês que os caras batem meta, é R$900 a mais no salário deles. E aí ele está bolando uma estratégia para entrar nessa participação do lucro da fazenda. Porque além de você incentivar a produção através dessa meta do GMD, você incentiva a redução de custo por conta do lucro. Então os caras estão só produzindo. Se ficar só com GMD, os caras não vão produzir. Então quanto mais ração a gente botar para esse gado, melhor. Então quanto mais a gente trabalhar aqui, então ele quer fazer também que se reduza custo através dessa outra bonificação que eu não sei se ele já implantou, que eu acabei não indo mais por conta da distância. Então, ele faz isso. Então, aí no final aí de 6 meses tem uma meta de chuva e uma meta de seca. São diferentes. Sim. Então, GMD de chuva, GMD de seca. Então, ele faz de forma separada. Então, a bonificação é muito impactante no salário desse pessoal. Casa boa, água, energia, telefone e Wi-Fi. Internet. Com certeza. E eu acho... internet. Entendeu? Bonificação, Lucas, é um assunto, estou vendo que tem muita pergunta aí de bonificação. Ele é um assunto assim, que a gente tem recebido muita demanda. Bonificação, eu só peço às pessoas que estão querendo trabalhar com isso, a começar, tomar muito cuidado com o plano de bonificação. Tá? O plano de bonificação ele tem que ter regras. Algumas regras, nós temos aí as 12 regras de um bom plano de bonificação, 10 regras de um bom plano. Tem que ter algumas regras muito claras. O plano de bonificação ele é bom, porque ele dá motivação. Motivação é o quê? Motivação é uma forma. Motivação é igual desafio versus recompensa. Então, uma pessoa motivada, ela tem um desafio, então ela busca, então ela tem que ter desafio. Sabe aquele negócio de você chegar para o seu Zé lá, e aí, seu Zé, como é que tá aí? Ele fala, estou aqui até quando der. Ou seja, você vê que o cara não tem motivação nenhuma, não tem desafio, não tem nada ali, né? Vou ficar aqui pelo menos um ano para dar seguro-desemprego. Não sei nem se é 1 ano ou 6 meses, eu acho. Já dá direito a seguro-desemprego. Então, vou ficar aqui até para poder... Então, a pessoa tem que ter desafio versus recompensa. Então, seria a fórmula mágica da motivação. Um plano de bonificação seria A bonificação é uma das maneiras de recompensar. Você lembra que a gente pode recompensar não só com dinheiro. O reconhecimento pode vir de outras maneiras. Então, eu posso premiar o esforço do time, tá? E incentivar as conquistas das metas.
para eu ter um plano de bonificação, como eu disse, eu preciso ter meta na fazenda. A fazenda que não tem meta, ela não tem como ter bonificação. Para que eu tenha meta, eu preciso ter números. Eu preciso medir. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, primeiro passo, eu tenho que ter números confiáveis. Então, tem que ser confiável para mim e para a equipe. E que eles saibam de onde é que aquele número está vindo. Números porque possíveis, senão você não gera... Números possíveis, né? Não adianta uma meta que não vai ser atingida, que só faz frustrar. Quais são assim, as ameaças, os problemas que a gente tem em plano de bonificação, que é importante a turma ficar ligada? Primeiro, a sensação de injustiça. Então, alguns planos de bonificação, eles dão sensação de injustiça. Por exemplo, se bater a meta desse ano, todo mundo vai ganhar R$1.000 a mais no salário. Só que o ajudante de vaqueiro lá, que ganha R$1.100, R$1.200 de salário, R$1.000 para ele é um salário a mais. Para o vaqueiro que ganha 2, 3 salários, R$1.000 para ele é 40%, 50% do salário dele. Então, é um plano de bonificação, esse R$1.000 a mais pode gerar uma sensação de injustiça, por exemplo. Outro perigo em sistema de bonificação, fraude. Então, a gente pega, por exemplo, se você não tiver trava no plano, se você não tiver uma regra de trava no plano de bonificação, por isso que eu falei, abater 1.000 bois com 18 arrobas. Vamos supor que o plano de bonificação é abater 1.000 bois. Eu já tive fazendo experiência minha, Lucas. Que o pessoal, para abater a meta de abate, abatia os animais com 16, 15 arrobas e meia, porque não tinha a trava do peso. Aí a turma bateu o boi mais leve. Você imagina, é um tipo de fraude. A meta só dizia que era abater 1.000 bois, então nem importa o tamanho. Né? Então isso pode gerar desmotivação, é uma das ameaças do plano de bonificação. E aquela sensação de não pertencimento. Porque normalmente as fazendas que a gente pega algum tipo de plano de bonificação bonifica a turma do setor produtivo. Então quem está ligado diretamente à produção. Mas aquele cerqueiro lá, pessoal de serviços gerais, a cozinheira, alguém, acaba não participando do plano de bonificação e não se sente. Aí é o não pertencimento. Né? Lembra a pessoa tem que se sentir parte do processo? Então, esse pode ser um risco aí no plano de bonificação. Bacana. Mas isso aí, cara, vai uma live só para falar de bonificação, viu? É bom que você volta. É bom que você Aí é o seguinte, deixa eu ver se tem mais aqui. Alguém perguntou aqui quais seriam os indicadores, eu acho que falei. Isso. Tem um aqui, Lucas. Lucas poderia falar algo sobre os colaboradores estar a par das métricas da fazenda? O que você acha disso? Isso é uma obrigação. Tá? É claro que eu tenho os níveis do que saber. Como assim, Lucas? Se eu estou conversando com os diretores, vamos supor que uma fazenda grande tem diretores. Não, a fazenda média ela tem um gerente. Eu estou conversando com o gerente, a meta com o gerente é esse ano a fazenda tem que dar de resultado 500 mil. Então, a fazenda tem que gerar de resultado 500 mil reais. Tá? Beleza, essa é a conversa que eu tenho com o gerente. Com o vaqueiro, eu vou falar, essa fazenda esse ano tem que abater 1.000 bois, de 18 arrobas. Então, é a mesma meta, a mesma coisa, mas a linguagem pode ser diferente. Eu não preciso falar. Eu tenho fazendas que a gente acompanha, Lucas, que não tem problema nenhum. Todo mundo sabe que a meta é 500 mil naquele ano na fazenda. Do diretor ao ajudante de vaqueiro, é 500 mil a meta da fazenda. Mas tem fazendas em que você pode hierarquizar a conversa. No final é a mesma coisa. Mas só que é o seguinte, uma boa meta, quem perguntou aí, eu não estou lembrando o nome, uma boa meta, ela é feita junto com a pessoa. Então não é 1.000 bois. Pessoal, vamos fazer a nossa meta aqui? Então a meta é feita em conjunto com o colaborador, para que ele se sinta parte daquele processo. Normalmente as metas, lembra do pertencimento, ele tem que se sentir pertencente àquela meta ali. Perfeito. Uma outra aqui, Lucas. Qual a maior dificuldade para a implantação dos programas de gestão? Outra aí do Duda. Maior dificuldade para a implantação dos programas de gestão é a mudança de hábito, Dudu. Não tem nada mais difícil de mudar do que hábito.
Então, as pessoas, por exemplo, você chega numa fazenda para implantar um programa de gestão, quando a gente fala de gestão, é começar a ter um programa de metas, começar anotações, é começar a ter números. E aí você vem, né? Aquele negócio, você pendura um número nas costas da pessoa. A partir daquele momento, ela tem um número pendurado. Ela tem que correr atrás daquele indicador, daquele número ali. Então, a mudança de hábito da equipe é o processo mais difícil. Existe uma curva de aprendizado, existe uma curva de mudança, né? São coisas que a gente pode tratar aí depois. Então, se a pessoa recebe choque, entra em depressão, confusão, até que ela tenta barganhar aquele negócio, depois ela aceita, depois que ela engaja. Né? Isso aqui eu falei da curva de mudança, a curva de uma psiquiatra chamada Kübler-Ross. Então, existe a curva de mudança para engajar as pessoas, existe a curva de aprendizado. Então, as pessoas vão errar no começo. Então, por isso que eu falo, o primeiro ano de implantação de um programa de gestão não é um ano de ter um programa de bonificação. Por quê? Porque muito número vai vir errado, a evolução de rebanho não vai bater. Não vai. Tem uma coisa certa no primeiro ano, é que as coisas vão dar errado. Não vão dar errado. Então, a mudança de hábito nas pessoas, Dudu, é a maior dificuldade que a gente tem na implantação do programa de gestão. Perfeito. Pergunta aí do Gustavo, da Resende aí, amigo nosso, da Suporte. Por onde começar a fazer essa gestão em uma propriedade que não faz nada? Que não tem nenhum tipo de controle. Os caras estão te apertando aí, velho. Amigo. Isso mesmo. Meus amigos, não, tá beleza. Gustavinho, por onde começar, cara? É na captação de dados. O primeiro passo é sempre... gestão é o seguinte, eu tenho que saber onde eu estou, que é o que eu chamo de ponto A. Então, eu estou aqui. Como é que eu sei onde eu estou? Eu vou fazer o que a gente chama de diagnóstico do negócio. Fazer o diagnóstico da fazenda. Então, captar alguns dados, fazer a gestão, a captação desses números, transformar isso em indicadores, transformar isso em informação. Então, a partir do momento que eu tenho o ponto A, que eu sei onde é que eu estou, eu vou traçar o meu plano B, o ponto B, que é para onde é que eu vou. Então, ponto A. Então, qual é o primeiro passo, Gustavo? É captar os números, ensinar aquele proprietário a ter os números, a captação de números, para que aqueles números gerem indicadores, para que a gente identifique o primeiro passo. O segundo passo seria aí agora vislumbrar para onde é que eu vou. Então, eu sei onde é que eu estou, agora eu preciso saber para onde é que eu vou, que é o ponto B do negócio. E o meio disso aí, né, onde está entre o ponto A e o ponto B aqui, é o que a gente chama de estratégia, o como. Então, aqui é o como fazer, seria o terceiro passo. Então, eu identifico o ponto A, vejo para onde é que eu vou, então traço as metas para onde é que eu vou, e depois defino o como, que é a estratégia disso aí. Bacana. Valeu, Gustavinho. Mais alguma, pessoal? Aí é o seguinte, até continuando aquele assunto lá atrás, então os motivos para a gente reter, né? O motivo da pessoa ficar no ambiente. O primeiro foi ser reconhecido, segundo, a possibilidade de crescimento, um terceiro, Lucas, é ter um ambiente agradável. Então as pessoas 85% das pessoas pedem demissão para o chefe. Elas não saem da empresa, elas deixam o chefe. Elas se demitem do chefe dela. Então, é proporcionar às pessoas um ambiente agradável. Eu conheço pessoas, funcionários, tanto de cidades, né, de negócios na cidade, quanto negócios rurais, onde as pessoas trabalham, levanta segunda-feira, eu vou para aquele inferno, né? Até desculpa a expressão, mas estou indo para aquele caos, eu vou encontrar aquele maldito daquele cara. Então, assim, o ambiente no lugar não é agradável. As pessoas trabalham com bar de chicote, ou sendo desrespeitadas. Então levando... e ela acaba se prendendo aquilo ali, muitos acabam ficando naquele ambiente ali, porque ela precisa. Né? Ela precisa do dinheiro. Então, mas assim, se ela achar qualquer proposta desses para ganhar menos, Lucas, ela sai na hora. É muito comum conversar com a equipe. Muito comum. Estou aqui esperando só uma oportunidade. Ela sai para ganhar menos, mas ela sai. Então, o ambiente de trabalho, ele tem que ser um bom ambiente para que você retenha talento.
Então, é criar um bom ambiente de trabalho. E aí entra um outro ponto. Vixe, está acabando, né? Tá. Cara, que eu converso demais. Tá? Entra um outro ponto que é o feedback. Tá? E uma das maneiras de você ter um bom ambiente de trabalho é você ter constantes feedbacks com as pessoas, para que elas se exponham. Então, eu já falei de comunicação, falei um ponto aí que eu não vou abordar, fica para uma próxima oportunidade da gente aí, mas seria um ponto importante, o líder ele tem que dar e receber feedbacks constantes com a equipe. Tá? Até para você melhorar o ambiente de trabalho. E o último ponto aí, eu falei de ser reconhecido, possibilidade de crescimento, ter um ambiente agradável e o último, dinheiro. Então aí a remuneração seria aí a quarta etapa de você reter bons talentos. Tá? Muito bacana. A gente ainda tem aí uns 2 ou 3 minutos, Lucas. Olha a minha pergunta lá em cima. O Paulo Faz Beltrão, de novo aí, Paulo. Tá Faz de novo aí, Paulo. É complicado. Teria algum curso de gestão de pessoas? Tem vários. Tem. O pessoal do Reagro tem um específico para gestão de pessoas, que eu lembro aqui de cabeça. Então, o Reagro, a escola de ensino aí do agronegócio, ele tem um exclusivo para gestão de pessoas. Mas fora a parte de agronegócio, você encontra muito curso de gestão de pessoas aí na internet. Tá? Bacana. Deixa eu ver aqui, o Alex. Retorna a live, alguém mandou a gente retornar a live para responder as perguntas. Fica para uma próxima oportunidade. O Lucas já está intimado, né? Nem convite, intimação mesmo, que ele vai voltar para cá. Ficou muita coisa para trás. Cadê o Paulo? Fez a pergunta dele de novo? Eu não sei. Se vai dar tempo não, Paulo, de responder a sua pergunta. Vai ficar gravada? Vai sim, vai ficar aqui nos stories 24 horas, depois vai para o IGTV e depois para o YouTube também. Então vai ficar gravado sim. Legal. Então, pessoal, finalizando aí, atrair boas pessoas, selecionar bem. Então, contrate devagar, demita rápido, mas contrate devagar. Né? Tudo aquilo que a gente já falou. Depois tem um plano de capacitação, um plano de treinamento, um cronograma de treinamento bem feito na fazenda. E, por último, tem aí um bom plano de retenção de pessoas. Tá bom? Seria a minha mensagem final aí. Lucas, obrigado pelo convite. Obrigado aí pela turma que assistiu a gente. São 1 hora aí. Eu que te agradeço. Foi realmente uma aula incrível. Pessoal, muito obrigado a vocês que estão aqui. O Paulo fez a pergunta aí, Lucas. Deixa eu ver, Paulo. O que você acha de fazendas? Vai lá. O que você acha da fazenda onde os colaboradores fazem suas outras refeições em local separado dos patrões? Paulo, penso que depende do sistema, tá? Outro local comum, faz na sede, o pessoal faz na cantina, ou é dentro do mesmo ambiente e as pessoas fazem em mesas separadas. É difícil falar isso assim, tem que ser assim, sabe? Agora, uma coisa é a seguinte, o patrão faz a refeição na mesa e o pessoal tem que fazer no chão, aí é diferente. Tá? Então, assim, o patrão faz na cantina, o pessoal faz lá no meio do mato. Come frio, leva umas marmitas lá. Então, assim, a melhor resposta depende. Um professor com certeza. Está encerrando aqui, Lucas. Não vai dar para concluir. Então, muito obrigado, meu irmão. Abraço a todos. Boa noite, pessoal.